aí, meu aprovado, questão 21 da lista 5, beleza? A questão pede o seguinte, né? Para a gente esboçar a região D, né? Definida por essas duas curvas aqui, como uma região do tipo 1 e uma região do tipo 2, e calcular a integral da função x vezes y em cima dessa região D, beleza? É o seguinte, vamos lembrar aqui, ó. Região do tipo 1 é quando eu pego, olho para minha região D aqui, ó, né? Que é a região entre essas duas curvas aqui, e tento identificar ela como sendo x variando entre duas constantes, a e b, e y variando entre duas funções dx, beleza? A região do tipo 2 é o contrário. Eu tento identificar o x como sendo como variando, né, entre duas funções de y e y variando entre duas constantes que eu coloquei aqui como c e d, beleza? Então vamos lá. O que vai acontecer? Como é que a gente vai olhar para isso? É idêntico a quando a gente fazia na parte de área entre curvas, beleza? Tem uma função que fecha pela direita, fecha por cima, fecha por baixo, fecha pela direita, outra pela esquerda. Mesma coisa. Vamos lá. Como é que a gente vai identificar como sendo do tipo 1? Eu vou fazer o seguinte, ó. Do tipo 1, eu tento identificar x variando entre duas constantes. Eu vou olhar para minha região e vou falar assim, essa região D, em x, ela é limitada entre quais valores? Constantes. Eu vejo aqui que a minha região ela vai de 0 até 3, que é o ponto de interseção, né, da reta com a parábola. Então, eu já identifico que o meu A vale 0 e que o B vale 3, beleza? Vou colocar assim, ó, D1, beleza? Que seria o domínio do tipo 1, tranquilo? Vou escrever um pouquinho formal aqui, ó. X e y tal que eu vejo que o x está entre 0 e 3, beleza? Aí eu vou me perguntar, dentro da minha região, enquanto o x está variando de 0 a 3 em toda a minha região, x, essa região é fechada, né, no 0 e 3, como é que varia a altura da minha região, ou seja, os valores de y? Bom, enquanto o x está indo de 0 a 3, em toda a minha região, a altura é sempre assim, ó. Ela é sempre um ponto que está entre, né? Imagina que eu tenho vários pontos aqui, né? A minha região ela é definida por infinitos pontos que se situam aqui dentro, beleza? Todos os pontos, eles estão sempre entre a função de baixo e a função de cima, beleza? Imagina que você tenta escapar dessa região, indo para cima ou indo para baixo. A sua região ela é fechada sempre por cima pela reta e por baixo pela parábola. Lembra da área entre curvas? A analogia é a mesma. Aí eu vejo que as funções de f de x e g de x, as quais a minha altura está limitada, é a que passa por baixo, é a f de x, que no caso seria a parábola. Então eu vou dizer que x ao quadrado é menor ou igual à altura da minha função, da minha região, aliás, porque a minha região D, os pontos que pertencem à região D, eles são sempre maiores, ou seja, estão acima ou em cima, né, igual, em cima da parábola. Concorda? Lembra na lista 4 que a gente fazia isso também? De domínio e imagem? Acima ou em cima da reta, o domínio, aí você traceja ou não. Lembra disso? Mesma coisa. E aí eu vou falar por cima, os pontos que pertencem à minha região D, eles estão sempre por baixo, né, abaixo ou em cima da minha reta, concorda? Os pontos que pertencem à região D. Então, a altura y, né, no plano aqui da minha região D é sempre maior ou igual à reta. No caso, seria 3x. Beleza, ó, identifiquei como região do tipo 1. Confere aí. X entre duas constantes, y entre duas funções de x. Show de bola, identifiquei como região do tipo 1. Tranquilo? Vou apagar aqui para eu poder fazer a análise para a região do tipo 2. Beleza? Vou colocar aqui, ó, D2, que seria o domínio para a região do tipo 2. Para a região do tipo 2, eu vou tentar identificar o x variando entre duas funções e o y entre duas constantes. Eu começo com as constantes. Para mim, e eu, Matheus, acho isso mais fácil. Beleza? Aí eu vou deixar assim, eu vou botar a vírgula aqui e vou analisar o y. Para quais valores de y a minha região D está limitada? Eu vejo que ela é limitada de 0 até 9, né? Que é a imagem correspondente ao ponto 3 aqui, ó. Beleza? Do ponto de interseção da curva, das curvas, né? Da reta com a parábola. Beleza? Então eu vou dizer que a minha região ela é fechada em valores de y constantes, 0
e 9, beleza? Y está sempre, né, a altura dos pontos que pertencem à região D está sempre compreendida entre esses dois valores, beleza? Aí eu vou falar assim, em X, como que a minha função está variando, como que a minha região, né, os pontos que pertencem à minha região estão localizados entre duas funções? Bom, aí eu vou começar a tentar sair pela lateral, ó, por aqui ou por aqui. Eu vejo que os pontos em X, eles estão sempre aqui dentro, aqui, ó, eles nunca estão à direita da parábola, beleza? Eles nunca estão... Mais à direita significa coordenada x maior, beleza? Então, eles nunca têm uma coordenada x maior do que essa função aqui, beleza? Que é a parábola. No caso aqui, ó, eu teria que isolar, né, para ter uma f de y. Tranquilo? Que eu não poderia colocar x entre duas funções de x. X entre duas funções de y. Eles nunca estão à direita da parábola, nunca tem x maior que a parábola, ou seja, x nunca é maior que a parábola, ele é sempre menor, ou seja, mais à esquerda ou igual, né? Os pontos estão em cima da parábola. Então, eu descrevo assim, ó, x é sempre menor ou igual à função dessa parábola, só que eu preciso de uma f de y, então eu isolo x. Como aqui é o ramo positivo, vai ficar o mais raiz de y. Beleza? E, bom, quem é a função que fecha pela esquerda, né? Igual eu perguntava, né, na época da área entre curvas, etc. Ou seja, o x, ele nunca, né, é menor, a coordenada x nunca antecede, ó, a reta, beleza? Nunca é menor do que 3x. Ele é sempre maior, né? Maior ou igual à reta, beleza? A coordenada x dos pontos que pertencem à região D é sempre maior ou igual à coordenada dos pontos da reta. A coordenada dos pontos da reta é definida pela equação da reta. Tranquilo? Então é basicamente isso. Eu poderia perguntar também, né, igual fazia na área entre curvas. Eu tenho uma região que fecha pela direita, uma que fecha pela esquerda. Beleza, o x ele não escapa dessas duas regiões, ele está sempre entre as duas. Limitado pela região que passa mais pela direita. O x nunca é maior que a região que passa pela direita. Nunca é menor que a que passa pela esquerda. No caso, poderia fazer a mesma coisa para y. Y nunca é maior do que a reta, nunca é menor que a parábola. Tranquilo? Ele é sempre maior ou igual, menor ou igual. Pode se interpretar dessa mesma maneira. Beleza? Definido, né, definidos os domínios, vamos integrar agora. Como é que a gente monta a nossa integral? Quando a gente monta uma integral dupla, cujos limites, né, não são todos constantes, eu integro sempre as funções primeiro, beleza? Sempre, sempre, sempre. Porque aí eu vou sumir com as variáveis aqui, ó, x. Por exemplo, a integral que eu vou chamar de I1 vai ser a integral dupla, né, sobre a região D da função xy. Beleza? Vou colocar aqui, ó. A função que eu vou integrar é a função xy. Beleza? Fazendo pela região do tipo 1, as constantes vêm sempre por último. Ó, 0 e 3. Logo, o dx vem por último. E as funções vêm sempre primeiro, independentemente de se é função de y ou se é função de x. Vem sempre primeiro. Então, x ao quadrado aqui embaixo, ó, x ao quadrado, né? Menor ou igual a x ao quadrado. Maior ou igual, aliás, menor ou igual a 3x, beleza? Os primeiros limites são valores de y, dy, os segundos valores de x, dx, beleza? E aqui é só integrar que a gente vai receber, né, o volume. Como x se comporta como constante multiplicativa na integral em relação a y, jogo ele para fora da integral, a integral de 0 a 3, x, integral de y vai ser meio, que multiplica y ao quadrado, calculado de x ao quadrado até 3x dx. Beleza? Aí boto o meio para fora, vai ficar meio integral de 0 até 3 de x, que multiplica limite superior ao quadrado, vai dar 9x ao quadrado. Menos limite inferior ao quadrado, vai dar x à quarta. Beleza? Dx. Show de bola? Integro normalmente, como se isso aqui fosse dois números. Jogo do mesmo valor, limite superior, menos limite inferior, etc. Vai ficar assim, ó, meio integral de 0 até 3 de 9x ao cubo menos x à quinta dx. Aí é só integral, meio que multiplica 9 sobre 4
x à quarta, né? De 0 até 3, menos 1/6, x à sexta, de 0 até 3. Beleza? Vai ficar assim, ó, meio, que multiplica 9/4. Bom, limite superior menos limite inferior vai dar multiplicando 3 à quarta. Menos 1/6, que multiplica limite superior menos limite inferior, 3 à sexta. Beleza? Fazendo essas continhas aqui, ó. Vamos fazer aqui para ver. Vai dar o seguinte, ó. 3 elevado à quarta vezes 9/4 menos 1/6 vezes 3 elevado a 6 sobre 2. Aí eu venho aqui 243 sobre 8. Beleza? 243 sobre 8 unidades de volume. Beleza? Que a coisa é só conferir as continhas aí e fazer. E bom, o volume ele tem que dar o mesmo, né? Para integrando por D1 ou D2. Beleza? O volume é o mesmo. Beleza? Porque é a mesma função que passa por cima, né, ou por baixo, no caso, né, da mesma região. Então, o volume tem que ser igual. Beleza? O que mudava do volume antigamente era de sólido de revolução, porque a rotação era diferente, mas aqui é igual a área. A área entre curvas, independente se eu interpreto como tipo 1 ou tipo 2, a área é a mesma. Beleza? Então, I2 vai ser o quê? Como é que a gente monta? Integral dupla sobre a região D, né, da função xy. Beleza? Aí, bom, os limites constantes vêm por último, 0 e 9. Os limites funções vêm primeiro, 3. Opa, eu coloquei 3x aqui, né? Nossa, que viagem. Seria y sobre 3. Y sobre 3. Desculpa aí, pessoal. Você deve ter até notado isso aí, já tem tempo, né? Mas seria y sobre 3. Y sobre 3. E raiz de y. Tá? 1000 perdões aí. Show de bola. Então, os primeiros limites aqui são valores de x, dx. Os segundos de y, dy. Então, vamos lá. Ó. Integral de 0 a 9. Aqui eu posso colocar o y para fora, que é a primeira integral em relação a x. Vai aparecer um meio aqui, que multiplica x ao quadrado. De y sobre 3 até raiz de y. Dy. Integral de 0 até 9. Vou botar aqui o meio para fora. Y que multiplica limite superior ao quadrado é y. Menos limite inferior ao quadrado, y ao quadrado, sobre 9. Beleza? dy. Aqui vai ficar meio integral, vou colocar para cá, de 0 até 9, de y ao quadrado, menos y ao cubo, sobre 9, dy. Aí, bom, vai ficar meio. Aí integra ali, ó, y ao cubo sobre 3, fica 1/3. Y ao cubo, de 0 até 9, menos, bom, 1 sobre 36, que é 4 vezes 9. Y à quarta, de 0 até 9. Meio, que multiplica 1/3. Aí vamos lá. 9 ao cubo é 81 vezes 9. 81 vezes 9, 729. 729 menos 0 ao cubo é 0. Menos 1 sobre 36. Que 9 à quarta é 729 vezes 9. Que vai dar 6.561. Menos 0 à quarta, que é 0, né? Beleza? Então, fazendo essas contas aqui, né? Obviamente vai dar a mesma coisa, 243
sobre 8 unidades de volume, beleza? Pode conferir as contas aí que vai dar obrigatoriamente a mesmíssima coisa, show de bola? Então, novamente, desculpa aí, né, por não ter passado o negócio aqui, número dividindo, né, isolado para uma função de y, mas tem que ser função de y, beleza? É importante que você tenha isso em mente, show de bola? Então, a parte mesmo é interpretação. É usar a interpretação que a gente já fazia lá na parte de área entre curvas, de domínio, né, imagem lá das funções de várias variáveis na parte da lista 4 e juntar todos esses conceitos, né, para poder não errar aqui, beleza? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Até a próxima. Valeu!